Macaco é encontrado morto na região e acende sinal de alerta máximo para a prevenção contra a febre amarela. Pesquisa comprova: brasileiro tem dificuldades para poupar dinheiro. Segunda-feira, dia de conferirmos a previsão do tempo para o restante da semana na região. Criciúma perto de firmar empréstimo com Fomplata. Crise financeira faz aumentar o número de brasileiros endividados. Igreja Internacional da Graça de Deus de Criciúma inicia cultos de agradecimento a Deus pelos 6 anos do pastor Sodré na cidade. E no esporte, os gols da última rodada da fase classificatória do Campeonato Catarinense. Tigre venceu o Hercílio Luz e se classificou para as semifinais. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, segunda-feira, dia 8 de abril de 2019, para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. A Gerência Regional de Saúde intensificou a importância de se vacinar contra a febre amarela. Durante o final de semana, um macaco foi encontrado morto na região, o que aumenta as suspeitas do vírus já estar no sul do estado de Santa Catarina. Olá, Heber. Pois é, as entidades, secretarias de saúde da região seguem em alerta com a possibilidade do vírus da febre amarela chegar por aqui. Na última semana, foi encontrado um macaco morto. Ainda não está confirmado se é em decorrência da febre amarela, mas as secretarias, a gerência de saúde estão preocupadas em alerta com essa situação, né? Vou conversar com o Fernando De Favre, gerente regional de saúde. Há realmente essa possibilidade, Fernando, de que essa morte seja por febre amarela? Ela não está descartada. A nossa equipe de entomologia esteve no local, junto com a equipe de imunização do município de Morro da Fumaça, na sexta-feira, quando fomos informados. No sábado pela manhã, acompanhado dos veterinários do município de Criciúma, foi feita a coleta das vísceras dos animais e encaminhado para o LACEN em Florianópolis, que posteriormente encaminhou para a Fiocruz em Curitiba. Então, esse resultado dos exames leva cerca de 30 dias para chegar. Então, de forma preventiva, foi vacinado todas as pessoas que residem a uma distância até de 300 metros do local onde foi encontrado o macaco. Em Santa Catarina já há macacos mortos? Há essa possibilidade? Há algum confirmado em decorrência do vírus? Foram encontrados 128 macacos mortos no nosso estado. 75 deles descartados através do exame e um confirmado na cidade de Garuva, que foi a óbito em virtude do vírus da febre amarela. Os demais a gente continua ainda em análise em laboratório. Como é que está a situação hoje sobre pessoas, né, contaminadas ou essas análises ainda estão sendo feitas em relação a pessoas que podem ter contraído o vírus? Olha, foram 26 notificações. Destas 26, 25 foram descartados, a febre amarela, e uma única foi confirmada. E essa única confirmação da cidade de Joinville, um cidadão de 36 anos que foi a óbito. E do dia que ele sentiu o sintoma até o momento do óbito foram apenas 6 dias. A orientação é realmente a vacina, é a única forma de prevenir contra o vírus, né, Fernando? Exatamente, estamos muito preocupados. A nossa região, nós temos uma meta de 321 mil pessoas para vacinar, apenas 130 mil se vacinaram, falta mais de 190 mil, e a gente tem que evitar uma epidemia. Se tiver uma epidemia no estado, nós não estaremos aptos a atender todo mundo, até porque vai faltar leitos hospitalares, leitos de UTI, nós vamos ter que trazer o Exército para montar hospital de campanha e não é isso que a gente quer. O estado vem alertando, nós temos vacina à disposição, as mídias estão anunciando, falta o cidadão fazer a parte dele, que é ir buscar a vacina, que é o único meio de proteção contra essa doença que não tem cura e leva à morte. Reforçando quem pode se vacinar e aonde procurar pela imunização. Olha, crianças a partir de 9 meses e adultos até 59 anos é a nossa faixa etária de cobertura vacinal. E deve procurar qualquer unidade de saúde.
Tá certo, então obrigada, Fernando. Fica aí o alerta, né? Para você que ainda não se vacinou, conhece alguém, algum familiar, algum amigo que ainda não se vacinou, incentive essa pessoa para ir até um posto de saúde e se imunizar. Lembrando, né, como a gente já falou outras vezes também, que a vacina demora 10 dias para fazer efeito. Então, se imunize e já esteja preparado para evitar alguma situação pior aqui na região. Débora Corrêa para o Informe Região. A maioria dos brasileiros sai gastando dinheiro e não guarda absolutamente nada. Muitos mudam o comportamento quando passam por situações desfavoráveis, como o desemprego com a falta de uma reserva. Confira na reportagem do jornalista Kleber Werneck. Tá difícil, hoje em dia tá difícil. Já tá difícil você dimensionar o seu dinheiro para os gastos, né? Agora guardar fica mais difícil, eu não consigo não. É quase impossível. É quase impossível. É difícil guardar dinheiro hoje em dia? Quando você tá com a esposa, sim. Por quê? Porque ela sempre quer uma coisa e ela merece. Ela é realmente uma figura encantadora. E tudo que a gente puder fazer para agradar a esposa deve ser feito. E a gente é tentada a comprar um monte de coisas, né? Que na feira, por exemplo, tem muita coisa que às vezes você leva, que acha bonito e que tá gostoso, você acaba comprando coisas que às vezes você não compraria se não fosse. Não dá para resistir. Não. Uma pesquisa da Associação Brasileira dos Mercados Financeiros de Capitais, em parceria com o Instituto Datafolha, confirmou esse comportamento. De cada 10 pessoas entrevistadas, 6 admitiram que não conseguem guardar dinheiro. Para os especialistas, os maiores problemas são os salários baixos, a falta de educação financeira e também a insegurança em relação à economia. Entrou o pagamento, entrou a receita, entrou o aluguel, algum recurso que você estava esperando, aplica. Aplica no investimento de curto prazo, cria uma reserva financeira. Se você precisar do recurso, você resgata. Caso contrário, você guardou aquele dinheiro. A Ana Paula conhece bem essa história. Ela trabalhava em um banco e disse que administrava bem o dinheiro dos clientes, mas não conseguia cuidar do seu próprio orçamento. O dinheiro para mim era só para gastar, não era para eu fazer mais dinheiro com ele ou para guardar ele para o futuro. Eu não pensava nesse futuro. A pesquisa também revela que 64% das pessoas querem economizar dinheiro, só que não sabem como fazer. Por isso, os especialistas dão uma dica importante. O primeiro passo é fazer uma análise detalhada da lista de contas. Isso porque muitas despesas podem nem ser mais necessárias e só estão ali por costume. E às vezes são coisas que a gente não usa mais. Então a gente pode colocar uma assinatura de jornal ou revista que muitas vezes a gente não vê mais, não tem tempo, ou acaba vendo pela internet. Assinatura de canais de TV, desde que o filho era pequenininho, o filho já está em adolescente, no outro momento, e a gente continua pagando por uma coisa que não usa mais. Aquele plano de academia sensacional, com dia, noite, de madrugada, onde você quiser fazer, e a gente só tem tempo de ir 2 vezes na semana, 3 no máximo. A mudança nos hábitos financeiros pode evitar muitos problemas. A Ana Paula que o diga, ficou desempregada, cheia de contas para pagar e teve até problemas de saúde. O descontrole financeiro deixou uma herança que ainda machuca. Passei por uma crise emocional na época e cheguei ao ponto de não sair de casa. Eu tive um aumento até no peso mesmo, tive um aumento de 30 quilos no meu peso, então afetou radicalmente a minha saúde isso. Agora eu estou conseguindo também, até por meio do autocontrole, do planejamento, até a saúde eu estou conseguindo recuperar agora, aos poucos, com paciência. Hoje a Ana Paula está completamente mudada. Diz que aprendeu com os erros do passado e não gasta mais nada além do que está no orçamento. Porque agora eu sei o controle que eu tenho sobre o meu dinheiro. Eu retomei a rédea da minha vida, retomei as rédeas do dinheiro. E não só meu marido também, né? Que a gente, em conjunto agora, a gente conseguiu evoluir e a gente consegue realizar coisas agora pequenas e coisas grandes por conta dessa mudança. Essa paz não tem preço, né? Não tem preço. A seguir, Criciúma perto de firmar empréstimo com Fomplata.
Hoje é segunda-feira, dia de conferirmos a previsão do tempo para o restante da semana na região sul de Santa Catarina. Amanhã, terça-feira, o sol aparecerá em meio às nuvens. Não há possibilidade de chuva. A temperatura mínima será de 11 graus e a máxima de 23. Mesmo cenário para quarta-feira. Sol predominando em meio às nuvens. A mínima será de 12 graus e a máxima de 25. Na quinta-feira, dia 11 de abril, o tempo ainda estará firme e sem chance de chuva. Porém, a nebulosidade irá aumentar. A temperatura mínima será de 14 graus e a máxima de 26. Na sexta-feira, o tempo vira e teremos pancadas de chuvas isoladas na região, principalmente entre o final da tarde e o início da noite. A temperatura mínima será de 15 graus e a máxima de 21. O Brasil está lutando para tentar sair da crise financeira em que o país está mergulhado há alguns anos. Quem sofre é o brasileiro, que está cada vez mais endividado. A crise econômica no país fez com que muitos brasileiros ficassem endividados. E segundo o SPC Brasil, o cartão de crédito é um dos grandes responsáveis pela inadimplência. Muita gente caiu no rotativo do cartão ou comprometeu todo o limite. E aí fica difícil fazer uma compra parcelada, por exemplo. E por causa dessa falta de poder de compra, muitos consumidores estão retomando um hábito que há muito tempo ficou para trás: o crediário. Sim, aquele do velho carnê. Os bancos perceberam isso e, para fisgar os clientes que deixaram de lado o cartão, eles criaram uma nova modalidade de crédito, o cartão crediário. Quando o consumidor comprar um produto e optar pelo pagamento no cartão de crédito, aqui mesmo na maquininha vai aparecer a opção crediário. As taxas de juros vão variar de 0,99% a 3,99% ao mês. Tudo vai depender do número de parcelas. A nova modalidade permite prazos de pagamentos que poderão chegar a 36 meses. Mas antes de aprovar a compra, os bancos avaliam e fazem uma análise do crédito do cliente. O valor da compra no crediário é subtraído do limite do cartão, que é liberado conforme o pagamento das prestações. Para a especialista, esse tipo de sistema pode ser mais vantajoso para o cliente, já que as taxas de juros serão menores. É uma forma de crediário que vai ser fornecida diretamente com cartão de crédito. Então, você, consumidor, quando chegar para fazer o pagamento, vão aparecer para vocês 3 opções de parcelamento, com juros que vão variar conforme a quantidade de parcelas, o valor do produto, e que também vai ser afetado pelo seu score de crédito e perfil de consumo. Isso não tem a função de substituir o parcelamento sem juros que já existe, e sim trazer uma nova forma de pagamento para o consumidor. Para esse economista, mais uma opção de compra para os consumidores pode ser positivo, mas ele alerta: pesquisar um prazo mais curto na hora de parcelar a compra é a melhor solução para pagar menos juros. Com a introdução dos novos cartões de crédito que estão sendo anunciados, cartão crediário, ele vai ter um prazo mais longo para pagar aquela compra com uma taxa de juros até menor do que ele encontra hoje no comércio. Os bancos, pensando numa modalidade que até então eles não atuavam, que é o crediário, vão oferecer a esse cliente uma opção de ter a volta da compra a prazo, só que em vez de ser no carnê, vai ser via cartão de crédito. E esse novo sistema mal começou e já é alvo de questionamentos. O Procon de São Paulo, por exemplo, quer explicações da Associação Brasileira de Cartões de Crédito sobre os juros aplicados. Quais os benefícios para o consumidor e a diferença entre essa modalidade e o parcelamento com juros, aplicado hoje. O Procon está muito atento com relação a essas propostas, entre aspas, generosas, que estimulam o consumidor ao superendividamento. Quando ele faz um crediário, ele tem que entender que nos próximos 12 meses, ou 24 meses, ou 6 meses, dificilmente ele vai poder fazer uma nova compra, porque ele vai começar a acumular prestações. E aí chega uma hora que ele não consegue pagar. Então é importante que haja uma educação financeira para que o consumidor não seja fragilizado, porque ele já está numa posição vulnerável. O município de Criciúma está muito próximo de firmar empréstimo com o Fomplata. Se o acordo for fechado, muitas obras de infraestrutura planejadas para a cidade poderão sair do papel. Uma busca que se estende há alguns anos. Foi em 2015 quando a Prefeitura deu início aos trâmites para concretizar um empréstimo com o Fomplata, o Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata.
Demorou porque a contratação da operação de crédito externo dependia do cumprimento de algumas exigências. A Prefeitura se adequou e agora está bem perto de assinar o contrato. Um financiamento internacional, né, é algo que você precisa planejar, né, com boa antecedência, né, e o ano que foi iniciado, né, os trabalhos todos que foram realizados, eles sempre empacaram muito, eles sempre ficaram no gargalo da questão da análise de pagamento, a capacidade de endividamento do município, né. E aí quando a gente iniciou agora em 2018 mais a questão mesmo de adotar uma estratégia financeira para poder acessá-lo, nós estávamos contando com 3 anos, que é a análise que a STN faz, de capacidade de endividamento do município. As exigências para a liberação do empréstimo às quais a Prefeitura não se adequava estavam relacionadas ao potencial financeiro do município. Para se adequar, era necessário estar entre as categorias A e B, considerando alguns fatores, analisados pela Secretaria de Tesouro Nacional, a STN. A STN analisa 3 fatores que são fundamentais, que é a capacidade de poupança, a capacidade de endividamento e de liquidez, né? E aí a nossa análise ela estava dentro dos níveis de peso que eles consideram, e aí classificam isso por letras, a gente estava com letra C, né? Ou seja, dos cenários que existiam, era o pior. E aí, para poder acessar ao financiamento, a gente precisaria fazer ajustes, principalmente na saúde financeira do município. E aí, desde março para cá, de 2018, todos estes ajustes foram feitos. A Secretaria da Fazenda, junto aos seus controles internos, contabilidade, foi feita uma estratégia disciplinar. As secretarias, todas elas também entenderam a grandiosidade do projeto. A determinação do prefeito foi para que todos se enquadrassem naquelas metas que nós designamos junto com o secretário Celito. E aí a nossa satisfação foi, no final do ano, ao fechar o 3º quadrimestre, todas as nossas metas foram cumpridas, todas, sem exceção. O resultado do cumprimento dessas metas veio na última semana. A Prefeitura de Criciúma está autorizada a contratar um empréstimo de 17,2 milhões de dólares junto ao Fomplata. Na última sexta-feira, a STN encaminhou para nós a nossa nova Capag, né, já enquadrado dentro do que eles entendem ser o possível para poder requerer o financiamento. Nós melhoramos de C para B, mas ainda estamos fazendo algumas retificações, porque na nossa preliminar a nossa letra era A. A gente ficou feliz por já estar enquadrado, mas nós ainda vamos brigar para que a gente consiga a letra A, porque provavelmente foi algum desencontro de informações, né, que houveram, mas com o B nós já estamos enquadrados, e isso já nos dá a garantia de poder acessar o recurso pela questão de capacidade de endividamento. Enquanto esse contrato não é assinado, a Prefeitura de Criciúma se organiza para acelerar o processo. O edital que vai contratar a empresa responsável pela obra já foi feito e encaminhado para a Secretaria de Tesouro Nacional. Se ele for aprovado, já pode ser publicado na próxima semana. O prazo, em média, desde a publicação até a contratação da empresa, é de 90 dias. Isso se não houver recursos. Paralelo a isso, nós também trabalhamos a questão dos projetos, né, porque no momento que você tem a análise garantida, o contrato assinado, precisa também já ter os projetos para poder fazer a licitação, né? E aí entrou o papel fundamental também da Secretaria de Obras, na pessoa da secretária Kátia, que mobilizou toda a equipe, né? E a gente conseguiu agora, na semana passada também, quase junto com a resposta da STN, encaminhar também já os projetos, né, para preparar o edital. No dia de hoje, a Secretaria está encaminhando para não objeção o edital, porque por se tratar de uma licitação internacional, né, ela também precisa estar nos moldes das licitações internacionais, e isso foi será encaminhado hoje para o Fomplata para não objeção. O Fomplata, dando a não objeção, retorna o edital para o município, e aí o município já está apto para fazer a publicação desse edital.
Agora ainda faltam alguns trâmites antes da assinatura, mas a expectativa é de que o empréstimo seja assinado entre o Fomplata e a Prefeitura até o mês de junho. Nós fizemos dentro do passo a passo, nós temos agora a STN emite para nós a nossa Capag já oficial, ela já publicou, agora ela emite. Nós estamos providenciando já hoje também uma resposta, uma diligência da STN, pedindo para essa nova análise seja feita o quanto antes. No momento que a STN der o deferimento, encaminhar esse deferimento, eles encaminham automaticamente para a PGFN, Procuradoria-Geral da Fazenda da União, que, por sua vez, também submete a um parecer, e aí eles apenas vão de encontro com o parecer da STN, encaminha-se para a Casa Civil, né? Da Casa Civil volta para a PGFN, que por sua vez encaminha para o Senado Federal. Do Senado Federal, aí é uma votação, né? E nós estamos já bem articulados com os nossos 3 senadores, né? Eles também já estão sabendo desse nosso pleito, para que isso encaminhe também o quanto antes essa votação junto ao Senado. Uma vez que o Senado aprova, daí em seguida já emite para a STN para nós assinarmos o nosso contrato com o banco. Com o empréstimo e após a contratação da empresa, a expectativa é de que a obra do binário do bairro São Luís, que será feito com esses recursos, inicie até o fim desse ano. A seguir, Igreja Internacional da Graça de Deus de Criciúma inicia cultos de agradecimentos a Deus pelos 6 anos do pastor Sodré na cidade. Agora o esporte. Ontem foi realizada a última rodada da fase classificatória do Campeonato Catarinense. Fora de casa, o Criciúma conquistou uma vitória importante que garantiu a presença do Tigre nas semifinais da competição. Vamos aos gols. O Tigre precisava vencer para chegar à semifinal. E o gol do triunfo carvoeiro veio somente aos 43 minutos do segundo tempo. Derlan mandou para o fundo das redes. Final, Hercílio Luz 0, Criciúma 1. Em Floripa, jogaram Figueirense e Marcílio Dias. O Marinheiro venceu o confronto com este gol de Giba. Final, Figueirense 0, Marcílio Dias 1. Em Joinville, o Atlético Tubarão aplicou nos donos da casa. Edu aproveitou o rebote para marcar. Final, Joinville 0, Atlético Tubarão 1. Em Blumenau, jogaram Metropolitano e Brusque. O Bruscão pulou na frente com este gol de Ayrton. Brusque 1-0. O empate do Metrô veio com Júnior Pirambu 1-1. Trípode fez o gol da virada do Metropolitano. Final, Metropolitano 2, Brusque 1. Em Chapecó tivemos Chapecoense e Avaí. O Leão da Ilha largou na frente. Gabriel Lima chutou de fora da área e marcou. Avaí 1-0. A Chapecoense empatou com Diego Torres 1-1. Mas Nuno fez o gol da vitória do Avaí. Final, Chapecoense 1, Avaí 2. Com o término dos jogos, a classificação final da primeira fase do Catarinense ficou assim. O Avaí terminou na liderança com 39 pontos. A Chapecoense ficou em segundo com 32 pontos e 9 vitórias. O Figueirense foi o terceiro com 32 pontos e 8 vitórias. O Criciúma foi o quarto e fechou o G4 com 27 pontos e 8 vitórias. Portanto, Avaí, Chapecoense, Figueirense e Criciúma estão classificados para as semifinais da competição. O Marcílio Dias terminou em quinto com 27 pontos e 7 vitórias. O Brusque, com 20 pontos e 5 vitórias, foi o sexto. O Joinville terminou em sétimo com 20 pontos e 4 vitórias. O Atlético Tubarão, com 17 pontos, terminou em oitavo. O Metropolitano ficou em nono com 16 pontos e o Hercílio Luz foi o décimo com 13 pontos. Metropolitano de Blumenau e Hercílio Luz de Tubarão estão rebaixados para a Série B do ano que vem. No próximo domingo, às 4 da tarde, serão realizados os jogos das semifinais. Em Florianópolis, teremos Avaí e Criciúma. Em Chapecó, a Chapecoense encara o Figueirense. Se os confrontos terminarem empatados, as disputas serão decididas nos pênaltis. Quem vencer no tempo normal estará classificado para a grande final.
A Igreja Internacional da Graça de Deus de Criciúma está em festa. Durante o mês de abril, os cultos serão em agradecimento a Deus pelos 6 anos de liderança do pastor Sodré na cidade. Na primeira reunião especial, a pastora Yara Oliveira foi a convidada. São 6 anos à frente da Igreja Internacional da Graça de Deus de Criciúma. E, por certo, o pastor Sodré e sua esposa, Fran Sodré, têm muitas histórias para contar. Porém, nesta data especial, o casal resolveu agradecer a Deus pelo tempo de aprendizado. Eu lembro como hoje, dia 5 de abril de 2013, o dia em que eu cheguei em Criciúma pela primeira vez. E os convidados foram selecionados a dedo para dividir comigo o microfone esses dias, para celebrar também essa passagem tão importante no meu ministério e também para a Internacional da Graça. Na realidade não é só a gente que ganha, né? A igreja ganha porque estamos trazendo grandes amigos nossos, amigos de longa data que ficaram e ainda estão marcados no nosso coração. Então essas pessoas que a gente tem trazido é para compartilhar um pouco também do carinho que nós temos por eles e eles pela gente com a igreja. Para celebrar a data, reuniões especiais com convidados especiais. Neste primeiro final de semana de um abril todo diferenciado, a pastora Yara Oliveira foi convidada para ministrar a palavra de Deus. Yara divide a apresentação do programa Fala Amigo com o missionário R.R. Soares e recebeu a missão de abrir o mês festivo. É muito bom, é importante. A Bíblia fala que o pastor ele tem que conhecer o estado das ovelhas, né? E para conhecer o estado das ovelhas, você tem que ter um período na igreja, como o pastor Sodré está há 6 anos, um período bom, que você consegue conhecer os membros, a família, né? Ver as necessidades locais, a necessidade do povo, do próprio membro, né, da igreja, e assim conseguir, através da palavra, da direção de Deus, suprir essas necessidades, né? Manter esse relacionamento entre pastor e ovelha, que é tão importante para poder ajudar os membros. Isso é maravilhoso, né? E esse casal aí, o pastor Sodré e a Fran, são um casal de Deus, muito amigo, que eu tenho certeza que o povo de Criciúma tem gostado bastante. Louvor, pregação da palavra. Porque Deus está conosco. Subamos e possuamos a terra que Ele já nos deu. Momentos inesquecíveis. Assim foi a reunião deste domingo. Tudo para louvar a Deus pelo período à frente da IGD da maior cidade do sul catarinense. E vem muito mais por aí. Afinal de contas, abril está apenas começando. Então, domingo que vem, dia 14, vamos receber um convidado, o pastor Sodré. Já ouviu falar dele? Pastor Sodré, quem será o convidado da semana que vem, que por sinal é a nossa Santa Ceia oficial do mês, dia 14, em 3 horários, de manhã 8, de tarde 4 e de noite às 7 horas da noite em Criciúma, no bairro Próspera. Por sinal, teremos o louvor, aí a equipe local, né? Teremos o louvor, teremos a palavra, teremos a Santa Ceia, a ministração da palavra comigo e ceia também. E, por sinal, também vamos estrear um projeto novo de Beck para o louvor. São pessoas que nos bastidores estão já se aplicando a separação de vozes, contralto, soprano, tenor, aquilo assim que vai dar um tchan muito especial no louvor da nossa igreja. E, seguindo adiante a agenda, dia 21, que é domingo de Páscoa, receberei aqui na igreja o pastor Ronaldo André. Mudei um pouquinho a agenda para que ele também possa visitar as igrejas da região, e aqui na sede ele virá no horário da noite, 7 horas da noite. E depois, para fechar, dia 29, aí não é um domingo, é uma segunda, porque é um convidado, pastor titular de igreja, virá aqui a Criciúma pela primeira vez, pastor Rogério Postigo, que é o pastor da nossa igreja no estado do Rio de Janeiro. Vai ser muito especial. Para a convidada, um momento singular e que vale a reflexão. Foi uma honra estar aqui em Criciúma, realizando esses cultos que foram abençoadíssimos, né, pelo poder de Deus. O povo de Santa Catarina é um povo muito amado. Quando o pastor Sodré fez esse convite, confesso que o meu coração se alegrou bastante, né, em estar, assim, de ser convidada, né, nesse período tão especial de 6 anos dele aqui em Criciúma, e foi uma experiência renovadora, uma experiência muito boa. E o Informe Região desta segunda-feira fica por aqui. Voltaremos amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.